Vocês aí em Londres. Boa tarde, pessoal do Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver aí pelo mundo, tá bom? Estamos iniciando mais uma transmissão hoje. Avisem aí se estão escutando bem, por gentileza. Não sei se está chegando bem aqui o pessoal do Instagram, aqui o pessoal do Facebook, na fanpage da minha amiga Adriana Chiari, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre pessoas, gestão de pessoas, como cuidar dos nossos colaboradores. Me avisem aí se estão escutando bem, por favor, tá bom, pessoal? Hoje eu vou colocar, tô com o microfone aqui no Face, para ver se melhora um pouquinho o áudio, tá bom? Nosso formato de transmissão semanal são 20 minutos de conversa, um debate sobre o tema que nós estamos tratando, e depois nós temos mais 10 minutos para perguntas. Você pode mandar sua pergunta, tanto aqui pelo Face, como aqui pelo Instagram. Obrigado aí por avisarem aqui que o áudio tá bem, maravilha, aqui também no Facebook o áudio está ótimo. Então vamos começar. Pessoal, hoje nosso papo é sobre pessoas, tá bom? É extremamente importante que a gente consiga entender que a gestão de pessoas, ela faz com que o nosso negócio caminhe com uma prosperidade muito maior, muito melhor, e a gente precisa de equipe. Hoje eu estava conversando com meus alunos, estava tendo uma reunião após a prova com eles, e aí a gente falando sobre isso, que é muito importante a gente entender que não tem como a gente trabalhar sozinho. Tá? Aqui no Brasil nós temos uma modalidade hoje de empresa que se chama microempreendedor individual, tá bom? Essa modalidade de empresa faz com que a gente possa trabalhar sozinho ou ter apenas um colaborador. Caso a gente precise ampliar o nosso negócio, a gente já passa para uma outra categoria de imposto, enfim, e aí faz com que a gente consiga uma diferença de taxação, tá bom? Mas se você quiser trabalhar sozinho, realmente não precisa se preocupar. Você vai se preocupar com a sua capacitação, com o seu treinamento, com a sua expansão profissional. Mas como equipe, a gente precisa pensar na nossa equipe, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinho, tá bom? É muito importante a gente pensar nisso, porque muitas pessoas ainda pensam que precisam tratar a nossa equipe como funcionário. A pessoa ainda tem uma visão de chefe, tá certo? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, aqui no andamento do nosso debate, tá bom? Eu quero começar hoje com uma frase que eu achei super interessante, que eu achei durante a semana, e cabe muito bem com o nosso tema de hoje, tá bom? As empresas de sucesso no século XXI são aquelas que conseguirem captar, armazenar e alavancar o melhor que seus empregados, seus colaboradores sabem. Essa frase é do Lewis Platt, tá? Que é o CEO da HP. Tá? É muito importante, pessoal, que a gente consiga pensar que hoje em dia a gente precisa criar uma concepção, uma mentalidade dentro dos nossos negócios. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: não conseguimos fazer com que os nossos colaboradores sigam a nossa empresa. Os nossos colaboradores, eles seguem valores, tá certo? Ninguém está simplesmente no ambiente de trabalho por dinheiro. Esqueçam isso. Isso acabou. Isso muitas pesquisas demonstram, tá? Que hoje em dia os colaboradores, eles estão muito mais preocupados com o reconhecimento do que estão fazendo do que simplesmente por dinheiro. Aumento de salário, por exemplo, é o terceiro item numa pesquisa realizada recente por uma universidade americana, que fala sobre quais são as expectativas que os colaboradores têm no ambiente de trabalho. Eles se preocupam com reconhecimento, qualidade estrutural e, em terceiro lugar, a questão salarial. Isso vai diretamente de encontro com algumas situações que, se você parar para pensar dentro da sua empresa, tá certo? Simplesmente se você, durante um mês qualquer, você chega e aumenta o salário do seu colaborador. 10% de aumento. Aí você chega e vê que ele, naquele primeiro mês que ele recebeu o aumento, ele está muito motivado. Aí no segundo mês ele já muda um pouco, no terceiro mês ele já começa a voltar ao estado anterior. Por quê? O colaborador, como qualquer ser humano, ele está muito mais preocupado,
tá? Nas suas contas, nos seus problemas diários, do que na empresa, se ele não segue os valores que a empresa carrega, tá bom? A partir do momento que a gente faz com que o nosso colaborador, ele siga os valores da empresa, ele consiga entender qual é a mentalidade, qual é a proposta de valor do nosso negócio, é muito mais fácil de você fazer com que ele interaja intrinsecamente com o seu negócio, tá bom? Nós, seres humanos, somos eternos insatisfeitos. Então, nunca o nosso salário é suficiente. Sempre a gente vai estar reclamando. Então, isso é um aspecto muito importante, porque muitas pessoas acham que só aumentar salário ou reclamar por salário vai resolver seu problema. E todo mês vai ser a mesma reclamação. Por quê? Eles vão ficar pensando que aquele aumento de salário agora já não vai servir mais. Ah, porque a inflação, porque isso, porque aquilo. Tá bom? Então, a partir do momento que você começa a elevar e valorizar o colaborador, você vai ter uma interação muito maior com ele e que ele vista realmente a camisa da nossa empresa, tá bom? Então eu queria começar o nosso debate hoje falando exatamente sobre isso. Simplesmente aumentar salário ou reclamar do nosso colaborador não vai ajudar, tá bom? Então nós vamos começar a ver alguns pontos aqui importantes nesse nosso debate, tá bom? Para que ajudem vocês nos seus negócios, tá? Que façam com que vocês consigam crescer cada vez mais em parceria com seus colaboradores, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Um primeiro item que eu gostaria de elencar aqui com vocês é a visão de parceria. Por que uma visão de parceria, pessoal? Hoje em dia não adianta você ter o seu colaborador apenas como um mero funcionário. Ele tem que ser seu parceiro. Ele tem que pensar que com a existência do negócio, a empresa vai prosperar, a empresa vai continuar e a gente vai conseguir fazer com que todos cresçam. Essa parceria é muito importante. Quando eu estive no Japão em 2008, uma coisa muito importante que eu percebi lá é que todo lugar que eu chegava, os colaboradores sempre faziam questão de agradecer e dizer, obviamente em japonês, claro, que eles têm uma frase lá peculiar deles que diz assim, muito obrigado por manter a empresa funcionando e o meu emprego aqui. Porque essa é a grande verdade. Se não existe empresa, realmente você vai ter dificuldade de fazer com que mantenha a pessoa trabalhando com você. É óbvio. Eu costumo dizer com meus alunos que a fórmula mais simples da administração é a seguinte: se a gente tem cliente, a gente tem empresa, a gente tem dinheiro. Se a gente não tem cliente, a gente não tem empresa e também não vai ter dinheiro. Então, se eu não consigo fazer com que o cliente manter o meu negócio funcionando, eu não vou ter nunca como fazer com que o negócio prospere. E, obviamente, alguém vai ter que sair. No momento de crise, infelizmente, algumas empresas, a primeira coisa que eles pensam é cortar colaboradores. Infelizmente, em alguns momentos, e aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária muito alta, o impacto que as empresas têm do ponto de vista da manutenção do colaborador por conta da carga enorme de impostos que a gente precisa carregar, faz com que os nossos negócios realmente a gente tenha um impacto muito grande da presença do colaborador na nossa folha de pagamento e nos nossos impostos, tá certo? Então realmente esse impacto existe. Mas a gente precisa entender que a gente precisa que o colaborador esteja conosco. A gente precisa, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então não adianta simplesmente a gente cortar os nossos colaboradores e achar que isso vai resolver o problema. Nós precisamos pensar de forma muito mais ampla. Nós precisamos imaginar que existe todo um contexto e se a gente for enxugar o nosso negócio, a gente precisa fazer isso de forma inteligente. Tá bom? Então, a gente precisa fazer com que o nosso colaborador entenda que ele precisa economizar, ele precisa pensar como melhorar os processos para que a empresa consiga se manter. E no momento de crise, como nós estamos vivenciando hoje, aqui no Brasil principalmente, a gente precisa entender que o nosso colaborador, ele sofre um impacto muito grande, porque ele está num nível de tensão que ele não sabe se amanhã ele vai estar ou não trabalhando na empresa. Até porque ele não sabe nem se a empresa vai continuar existindo.
Tá certo? Então, se todo mundo trabalhar junto, em parceria, a gente vai fazer com que tudo funcione melhor. Como é que pode ser essa parceria? Desde coisas simples como economizar copo, economizar papel, economizar tinta. Então, são situações que a gente começa a pensar de forma macro, como é que a gente pode se ajudar e fazer com que o negócio funcione e prospere. Tá bom? Então, essa visão de parceria é muito importante. Um segundo ponto que eu quero lembrar para vocês, quero dar uma ideia para vocês, é acabar com a mentalidade que muitas pessoas ainda têm de tratar o nosso colaborador como funcionário, uma mera peça que está ali executando uma tarefa, tá? E ainda alguns empresários, alguns gerentes que ainda têm uma mentalidade de chefia, de ficar gritando, de ficar tratando mal, de ficar ameaçando, de ficar fazendo terrorismo. Pessoal, isso é uma mentalidade muito antiga. Isso é uma coisa que já passou e que realmente a gente precisa pensar de forma muito mais inteligente, de que a partir do momento que a gente consegue estar próximo da nossa equipe, a gente consegue fazer muito melhor isso tudo. Então não adianta você ficar criando um clima de terrorismo, parece que a pessoa está na Síria, o tempo inteiro imaginando que está em guerra, e aí você cria aquela tensão, enquanto todo mundo poderia estar pensando junto como melhorar e fazer com que o negócio prospere. Então é muito importante, pessoal, a gente pensar nisso. Essa mentalidade de tratar o colaborador simplesmente como um funcionário, uma peça que está ali para executar uma tarefa, isso é uma visão muito antiga. E essa visão também de chefe, opressor, chefe sem modos, chefe que agride, isso aí também é muito antigo mesmo. Tá bom, pessoal? Outra coisa que é muito importante a gente pensar e que a gente precisa ampliar a nossa visão, olhar de forma muito mais criteriosa, de forma muito mais madura, é que a gente precisa entender como tratar os nossos colaboradores, não como simplesmente uma boiada, que está todo mundo num curral, todo mundo trabalhando ali. Cada pessoa deve ser tratada de forma individual. Numa equipe, numa empresa grande, enfim, é muito complicado a gente pensar nisso, tá certo? Se a gente pensar do ponto de vista macro. Mas qualquer empresa, ela tem uma certa hierarquia, ela tem uma certa organização. Então a gente precisa pensar de forma madura como é que a gente vai fazer para ampliar essa percepção. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente chegar e fazer com que o nosso colaborador ele seja percebido como indivíduo, então as nossas equipes, os nossos gerentes, coordenadores, supervisores, eles precisam ter essa sensibilidade de entender cada um. Porque tem aquele colaborador que aguenta mais pressão, tem aquele colaborador que você precisa tratar ele de uma forma mais delicada, tem aquele que você pode ter um nível de interação mais tranquilo, tem outro que é um pouco mais formal. Então, para cada tipo de pessoa, a gente precisa perceber como é que a gente vai fazer para tocar essa pessoa, e a partir do momento que a gente conhece a nossa equipe, cada indivíduo, as habilidades que eles têm, as atitudes que eles têm, os conhecimentos que eles têm, a gente consegue fazer essa interação de forma muito melhor dentro do nosso negócio, dentro da nossa equipe, da nossa gerência, da nossa coordenação, enfim. E aí tem uma área do conhecimento das relações da administração que se chama gestão por competências, tá certo? E nessa área, um dos aspectos mais importantes que são tratados é o famoso CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, tá bom? Então, se a gente começa a implementar o CHA no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue perceber de forma muito mais dinâmica como é que funciona o nosso negócio, tá bom? Quais são as dicas que eu posso dar para vocês com relação a essa composição do CHA, tá certo? Conhecimento, são os saberes que cada colaborador tem, tá certo? As habilidades, é o que eles sabem fazer, efetivamente fazer, a mão na massa, tá certo? A construção de cada coisa, tá bom? E as atitudes são o jeito que eles são, como eles se comportam, tá bom? A partir do momento que você consegue alinhar, ajustar esses três componentes, conhecimento, são os saberes do nosso colaborador, as habilidades,
é o que ele sabe efetivamente fazer. A mão na massa, a execução, a estratégia, tá certo? E aí, as atitudes que ele tem, como é que ele se comporta? Então, quando a gente começa a olhar os nossos colaboradores dessa forma, a gente tem um posicionamento totalmente diferente. Então, a gente pega, para cada colaborador, a gente tem esses 3 componentes para a gente começar a trabalhar e alinhar, tá certo? Então, vamos lá mais uma vez. Conhecimento são os saberes que ele tem. As habilidades, tá certo? É como ele faz, como ele executa efetivamente as relações. E as atitudes é o jeito dessa pessoa. É a parte mais interna dele, tá certo? São os adjetivos que ele tem, tá certo? São as peculiaridades que ele carrega, tá bom? Então é muito importante, pessoal, a gente pensar que todo colaborador que nós temos, tá certo? Eles precisam ser analisados em cima desses 3 princípios, desses 3 parâmetros: conhecimento, habilidade e atitude. Tá bom? Isso na administração, na gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, nós conhecemos isso por chá, tá certo? Então é uma sigla que todo mundo brinca muito. Eu tenho alguns alunos que, quando já assistiram aula comigo de gestão de competência, aí eles sempre falam: professor, quando eu ouço falar de chá, a primeira coisa que eu me lembro é das suas aulas. Mas é porque é bem básico, é o alicerce dessa parte de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Tá bom, pessoal? Um outro aspecto que é muito importante a gente pensar são os treinamentos constantes que a gente precisa fazer. A gente precisa sempre estar capacitando a nossa equipe, sempre pensando como está motivando eles, como está fazendo com que eles se ajustem, se adaptem, procurem novos conhecimentos. Isso é muito importante para o dia a dia de qualquer colaborador, tá certo? Então a gente precisa fazer com que esse pessoal esteja sempre participando de treinamentos e de ações para que eles consigam interagir melhor com o que eles estão fazendo, tá certo? E outro elemento que é muito importante é a gente entender, fazer com que eles entendam claramente qual é o público-alvo que a gente está atendendo. E daí eles vão ter muito mais percepções para chegar e atender muito melhor o seu público-alvo. Tá bom? Então imagina uma loja de roupa, por exemplo. Você chegar e aí você vai, uma moça chega, aí você vai atendê-la. Ah, eu quero provar uma calça. Aí prova uma calça, 2 calças, 3 calças, 15 calças. Aí chega no final, ela olha para você. Ah, obrigado, desculpa, não vou levar, depois eu volto. Tá certo? Isso aí demonstra a falta de conhecimento nosso, de entender nosso público, de como persuadir o cliente, envolvê-lo, dizer que ele está sendo cortejado ali e fazer com que ele entenda que no processo de venda, seja do que for, ele é a peça mais importante, é a peça principal que nós temos ali na nossa gestão, tá certo? Então a gente precisa fazer com que o nosso colaborador ele tenha ferramentas, ele tenha armas para que ele consiga envolver, principalmente no processo de venda. Tá bom? Então é muito importante a gente pensar nisso. E aí, como empreendedores, algumas dicas que eu quero deixar para vocês nesse encerramento aqui do nosso vídeo a respeito do processo de recrutamento de pessoas. Tá certo? Como você vai conseguir pensar e manter que essas pessoas estejam com vocês. E existem algumas etapas interessantes nesse processo aí. E que eu quero deixar essa dica com vocês. Tá bom? No processo de contratação de pessoas, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande na hora de selecionar essas pessoas para contratar. Então, cheguem e pensem de forma tranquila, tá certo? Como é que a gente consegue organizar as nossas ideias e fazer com que a gente seja bem focado na hora de escolher aquela pessoa para aquela posição. Então a gente tem que ser meio sniper, analisar bem, porque normalmente, aqui no Brasil, principalmente, a gente está num momento de crise e o desemprego é muito grande, a gente sempre tem muitas pessoas pedindo, pleiteando vagas nesse processo de seleção. Então tenham muito cuidado, muita tranquilidade no processo de seleção, tá certo? Depois que você selecionar essas pessoas, pensem logo de cara em entender quais são as competências que você está buscando que essa pessoa tenha, tá certo? E também
perceber se essa pessoa ela tem essas características que você está precisando para aquela vaga, para o seu negócio. Tem sinergia o que você está pedindo com a pessoa que você está tentando selecionar? Nada contra, mas a gente precisa pensar que, por exemplo, em certos tipos de negócio, certas diferenças, diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças de gênero, pode ser que atrapalhe um pouco. Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade na hora do recrutamento, para entender se as pessoas estão encaixadas de forma correta nas posições. Tá certo? Outra coisa que é importante a gente pensar é na recompensa desse nosso colaborador. Um salário digno é muito importante, tá certo? Mas criar um processo de construção de recompensas através de gamificação, por exemplo, são ideias muito atuais. Gamificação, bônus em horas, folgas, são coisas que muitas vezes as pessoas elas se interessam de estar conosco, e não é só dar bônus em dinheiro é que vai fazer com que a pessoa se sinta motivada. Às vezes um ticket para o cinema, um jantar, um bombom. Então são situações que esse reconhecimento, que não é só um reconhecimento financeiro, faz com que o nosso colaborador ele fique muito mais vivo, muito mais intenso conosco. Então é muito importante a gente parar para pensar nisso também, em pensar em recompensas que possam fazer com que o colaborador perceba assim, nossa, ele está se preocupando mesmo comigo. Tá bom? Um outro aspecto importante, a gente acabou de falar, a questão de treinamento, então o desenvolvimento do nosso colaborador. A gente parar e pensar como é que a gente pode ajudar a fazer com que ele se desenvolva mais e mais. Tá bom? É muito importante a gente pensar nisso. O desenvolvimento ele deve ser contínuo, a pessoa não pode parar de estudar. Hoje em dia o mercado está exigindo muito isso da gente. Tá bom? Pensar e passar essa tranquilidade para o colaborador que ele está com você e que você vai mantê-lo ali. Não é interessante para ninguém você ficar contratando gente, pessoas entrando e saindo o tempo inteiro. Isso não é legal, isso não é interessante, isso não vale a pena. Isso é muito, porque o custo de treinamento de um colaborador ele é muito alto. Tempo, treinamento. Às vezes você tem que contratar uma empresa para treinar essa pessoa, aí passa 3 meses e vai embora. Isso não é legal para nenhum negócio. Isso é um grande prejuízo. Então a gente tem que passar essa tranquilidade para o nosso colaborador e pensar de forma estratégica que ele está vindo para ficar conosco e para que ele vai crescer com a empresa. Sempre passar essa visão de que ele tem a oportunidade de crescer. Os colaboradores eles estão buscando isso. Crescimento, as pessoas não querem simplesmente ocupar uma posição de trabalho. Essa visão é muito antiga de que a pessoa está ali só para apertar um botão. Tempos modernos do Charlie Chaplin, por exemplo. Tá bom? E, obviamente, a gente precisa monitorar. Nós, como líderes, nós precisamos estar acompanhando o desenvolvimento dessas pessoas para fazer com que elas percebam que elas estão sendo percebidas, que elas estão sendo vistas. Então, delegação planejada, pessoal, é uma coisa muito importante no ambiente de trabalho. Não é só você passar a tarefa, mas você também acompanhar se essa tarefa foi realizada e se está sendo bem realizada. É muito importante a gente pensar nesse aspecto. Todo monitoramento, ele parte do princípio de uma delegação planejada. Você delega e acompanha. Delega e acompanha. Pensar que meta sem prazo, ela não existe. Meta sem objetivo, claro, e ter uma pessoa que é responsável por essa meta, também não existe. Então não adianta você dizer assim, você é a pessoa responsável para colocar o lixo para fora do escritório. Se você não disser claramente quem é a pessoa que vai fazer isso e como ela vai fazer isso, deixar tudo muito claro, em algum momento isso vai falhar. Então, mas você sabe que se o Vini é a pessoa responsável para colocar o lixo do dia na rua, então pronto, você já tem como saber quem é a pessoa que é responsável ao fim do dia. Então tem um prazo e aí você consegue checar, você como líder, você vai acompanhar se a pessoa fez ou não fez. Então nós como líderes, nós temos que ter essa habilidade de delegar e acompanhar. Isso aí se chama delegação planejada. Tá bom, pessoal?
Então nós batemos hoje um papo excelente aí sobre pessoas. Gostaria de escutar vocês agora, as perguntas que vocês têm, o que vocês têm, quais são as dúvidas que vocês têm aí. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? E eu estou esperando as mensagens de vocês, algumas pessoas já mandaram mensagem, quero saber quais são os planejamentos de vocês para 2017, o que vocês estão criando de negócios, tá certo? Algumas pessoas já mandaram, né? A gente está batendo um papo aí sobre isso, tá certo? Tenho tentado contribuir com essas pessoas. Eu quero escutar você que está aqui hoje. Em que eu posso te ajudar? Manda sua pergunta, tá certo? Para que de repente eu possa ajudar a contribuir com o seu crescimento, com o seu negócio, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui sobre gestão de pessoas. Deixa eu dar uma checada aqui no Instagram, mandar um abraço aqui para Rita, meu amigo Gel Bassani, que está entrando aqui agora. Deixa eu ver quem mais aqui. A Selma conectou aqui também, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Minha amiga Carolina Barroca deve estar online aqui. Jesus, dando um show aqui em João Pessoa com um barbeiro, um dos grandes barbeiros em João Pessoa. O pessoal do Toca Disco Produções também esteve aqui online, mandou um abraço aqui pra gente. Minha amiga Soraya, tudo bem, Soraya? Vou falar com você, querida. Eu gostaria de aumentar minhas vendedoras, como posso aumentar esse leque? Soraya, é muito importante você, primeira coisa, buscar essas pessoas que tenham realmente sinergia com o teu negócio e com a tua forma de pensar sobre o teu negócio, tá certo? Porque, por exemplo, na Tons de Lee, vocês têm aí uma percepção muito interessante de atendimento personalizado. Será que o colaborador ele está realmente disposto a essa forma diferenciada de atendimento? É muito importante isso, porque se a pessoa não for uma pessoa sensível, está disposta e aí de encontro ao colaborador, realmente pode ser que você tenha algum problema. Então, o primeiro ponto a pensar é imaginar que essa pessoa ela precisa ter sinergia com a tua forma de pensar de atendimento. Tá bom? Segunda coisa, qual o conhecimento que ela tem sobre essa área? O que ela sabe fazer? Quais são as habilidades que ela tem efetivamente como vendedora? Quais são as atitudes que ela tem? Como é o jeito dela? Realmente, hoje em dia, é muito difícil encontrar pessoas para ocuparem certas vagas. E a área de vendas, por exemplo, que essa área que você citou, por exemplo, é uma área muito difícil, porque as pessoas elas precisam estar muito motivadas, né? Porque motivação é um sentimento interno. A gente consegue fazer com que essas pessoas, a gente consegue incentivar, fazer com que elas se motivem, mas nós não conseguimos motivar ninguém. Motivação é um sentimento, é um elemento intrínseco, é um elemento interno de cada pessoa. Então não adianta a gente pensar que a gente vai motivar alguém. A gente vai incentivar com que essas pessoas se motivem, tá certo? E o vendedor, ele tem que perceber claramente como é que ele vai interagir com esse setor. Então a gente tem que ter essa percepção muito grande na hora de selecionar essas pessoas. E realmente, Soraya, é um processo bem complicado, tá certo? Eu não sei em Londres como é que seria interessante isso aí, mas existem inúmeras técnicas que podem ser desenvolvidas para você conseguir, num processo seletivo, encontrar as melhores pessoas para estarem com você, tá bom? Ramon aqui no Instagram está perguntando aqui, gestão de pessoas é o coração da organização? Olha, Ramon, eu costumo dizer que existem duas áreas que são muito críticas no negócio. São as pessoas e a gestão de vendas, tá certo? Não adianta a gente dizer que o negócio vai existir sem vender. A gente precisa vender, tá certo? Eu até vi um trechinho de um vídeo do Alexandre, que é o criador da Cacau Show, ele falando sobre isso, que a gente precisa vender continuamente, porque se não vender, o negócio não se estabelece. Então você precisa criar estratégias para fazer com que você esteja vendendo
encontrar formas éticas para fazer isso. Ética é muito importante em qualquer ambiente. Na nossa área de pessoas, a gente tem que prezar isso continuamente. Tenho ouvido de algumas pessoas aí em Londres que o ambiente está meio caótico, as pessoas estão com uma visão muito amadora. Quando você começa um relacionamento com a empresa, se você quebra esse relacionamento, parece que é uma coisa pessoal. E a gente precisa entender, pessoal, que na área de business a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é o Vini como pessoa, outra coisa é o Vini como empreendedor. Se nós temos uma relação empresarial e se a gente não consegue continuar com essa relação, maravilha. Mas do ponto de vista pessoal, a gente precisa separar esse tipo de coisa. Então, eu acho, realmente, essa pergunta do Ramon aqui no Instagram é muito pertinente, que a gente precisa entender, eu tenho esse ponto de vista, tá certo? Pode ser que alguém não concorde com isso, mas a área de pessoas e a área de vendas são duas áreas que são muito importantes, porque se você não estiver cuidando das pessoas, o teu negócio não persiste, o teu negócio vai quebrar, tá certo? Então você precisa ter pessoas que vistam a sua camisa, que estejam junto com você, tá certo? E a área de vendas, porque sem dinheiro a gente não consegue manter o negócio. Então é muito difícil a gente parar para pensar de que se a gente não tiver vendendo continuamente, o negócio vai quebrar. Porque não sustenta, todos nós temos contas, e a empresa também possui muitas contas. Tá bom? Não sei se eu te respondi, Ramon. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, pessoal? Eu quero aproveitar aqui e lembrar, convidar vocês a me acompanharem no YouTube. Estou aguardando vocês lá me seguindo, tá bom, pessoal? Tem lá o botão subscribe, o botão inscrever. Aguardo vocês lá se inscrevendo lá no meu canal no YouTube. Também como no meu Instagram, @Vini de Oliveira. No meu Facebook, facebook.com/Vini de Oliveira. O YouTube é youtube.com/Vini de Oliveira Oficial. Tá bom, pessoal? Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Espero que tenha esclarecido. O canal, Soraya, youtube.com/Vini de Oliveira Oficial. Tá bom? Um abraço para todos vocês que estão aqui no Instagram. Muitíssimo obrigado por me acompanharem. Um abraço para todos vocês que acompanharam aqui. Quem quiser assistir novamente esse vídeo vai estar disponível tanto na fanpage da Adriana Chiari como no meu canal no YouTube. Amanhã de manhã esse vídeo já vai estar disponível online. Tá bom, pessoal? Agradeço demais a todos vocês, as mensagens que eu tenho recebido, mensagens de carinho, críticas, comentários, dúvidas, enfim, eu estou à disposição de todos vocês. Estou esperando a sua mensagem. Para você que está aqui no Face, para você que está aqui no Instagram, mande sua mensagem, mande sua dúvida. No que eu puder ajudar, estarei ao seu lado para que a gente consiga construir empresas e pessoas muito melhores. Tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que através do empreendedorismo nós faremos um mundo muito melhor. Tá bom? Vamos em frente. Muito obrigado por mais uma transmissão. Um forte abraço para minha amiga Adriana Chiari, que mais uma vez me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.